E aí, turma, a gente agora vai fazer exercícios da apostila do COC para curso pré-vestibular, Química 131, apostila 2, capítulo 11. Esse capítulo também se refere ao conteúdo de propriedades periódicas, agora parte 2, ok? Primeiro exercício. Com base no esboço da tabela periódica a seguir, em que as letras do alfabeto A, B, C, D, E, F, G e H representam elementos químicos, mas não correspondem a seus símbolos, assinale a alternativa correta, a única alternativa correta. Vamos lá. Então, temos a nossa tabela aqui, vamos analisar afirmação por afirmação. Letra A. B e E apresentam o mesmo número de elétrons na camada de valência. Achamos aqui o B e E, eles estão no mesmo período. Para possuir o mesmo número de elétrons na camada de valência, eles têm que ser da mesma família. Família na tabela periódica é coluna e não linha. Assim, temos um problema, porque eles não possuem o mesmo número de elétrons. No caso, o B é um metal alcalino terroso, tem 2 elétrons na camada de valência. E o E tem 3 elétrons, ele é da família do boro, ok? Família 3A. Alternativa B. A, F, G e H apresentam apenas 2 camadas eletrônicas. Vamos ver. A, F, G e H estão todos no mesmo período. Quando ele fala aqui apenas 2 camadas eletrônicas, a gente subentende que ele está falando aqui 2 camadas preenchidas. Não necessariamente totalmente preenchidas, mas que contém elétrons em 2 camadas. Lembra que para um elemento ser de um determinado período é porque o número do período é o número de camadas que tem elétron. Como eles são do segundo período, eles têm 2 camadas eletrônicas. Então, está correta essa afirmação B. Vamos ver por que a C e a D estão incorretas. C é o elemento de menor densidade apresentado na tabela. Como eu expliquei para vocês, na tendência da tabela, aqui no meio eu tenho os elementos de maior densidade. No caso, aqui, então, ele não tem a menor densidade da tabela. Provavelmente ele vai ter a maior densidade, ok? E por fim, alternativa D. O elétron de diferenciação de G está em 2p6. Elétron de diferenciação é o último elétron que a gente coloca no átomo, ok? Vamos analisar aqui, ó. G está aqui. Último elétron, vamos começar aqui, ó. Aqui é S1, aqui é S2, depois tem a família toda a família D. Aí eu tenho aqui, do bloco D, temos P1, P2, P3, P4, ok? P5 e, por fim, P6. P6 são gases nobres. G não é um gás nobre. O elétron de diferenciação dele está em 2p4. G é um calcogênio, ok? Lembrando que ele possui 6 elétrons na camada de valência. Mas por quê? Porque tem os 2 aqui do S2 com mais os 4 aqui do P4. Então, não é P6, é P4. Está errada essa informação. Então, aqui a alternativa correta é B, ok? Vamos lá agora fazer o exercício número 2. Ele fala assim: tabela periódica dispõe os elementos químicos de forma sistemática e ordenada por seus números atômicos. Esse ordenamento mostra tendências periódicas, tais como reatividades similares na mesma família. A respeito da classificação periódica dos elementos, assinale a alternativa incorreta. Ele quer a que está errada. Vamos lá. Letra A. Os halogênios são elementos que têm 7 elétrons na camada de valência. Halogênios são os elementos da família 7A. Justamente por serem da 7A, possuem 7 elétrons na camada de valência. Está correta essa afirmação. B. Um gás nobre tem um raio atômico menor que um calcogênio do mesmo período. Então, ele está falando que gás nobre tem um raio atômico menor. Gás nobre é da família 8A, calcogênio da família 6A. Vamos lembrar, no mesmo período, que é o que ele ressalta aqui, eu tenho que os da ponta esquerda têm maior raio atômico do que os que estão lá do outro lado, que é a ponta direita. O calcogênio está mais para a esquerda, né, a família 6A mais para a esquerda do que o gás nobre. Então, o calcogênio possui um raio atômico maior que o gás nobre. Ou seja, gás nobre menor raio atômico que calcogênio. Também está correta essa afirmação. C. Um elemento cuja distribuição eletrônica termina em subnível D é um elemento de transição. Vamos lembrar, temos 2 tipos de elementos. Elementos representativos, famílias A, que pertencem aos blocos S e P.
e famílias do grupo, né, famílias B, que pertencem ao bloco D e F. Está correto. Quando ele fala transição, está aqui, subnível D. Se fosse subnível F, seria transição interna. Então, tá aqui, subnível D também está correta. Alternativa D agora. Entre os elementos de um mesmo período, quanto maior o raio atômico, ou número atômico, maior o caráter metálico. Vamos lá. Se está no mesmo período, maior número atômico significa ir mais para a direita. Maior caráter metálico, ou seja, mais se parece com o metal. Quando a gente vai mais para a direita na tabela periódica, à direita nós temos os ametais. Assim, não aumenta o caráter metálico, diminui, ok? O caráter metálico fica menor, já que ele fica menos parecido com um metal e mais parecido com um ametal. Temos um problema aqui, ó. Não é maior, é menor esse caráter metálico. Assim, temos a nossa alternativa aqui incorreta, é a D. Vamos ver aqui só por que a E está correta. Entre os elementos da mesma família, quanto maior o número atômico, menor a eletronegatividade. Lembra que se eu tenho uma mesma família, quanto menor o elemento, né, menor o átomo dele, mais fácil para ele atrair esse elétron. Então, mais eletronegativo ele é. Assim, de fato, eu observo isso. Maior número atômico, menor eletronegatividade. Ok? Então, a alternativa que corresponde à alternativa incorreta desse exercício é a D. Agora, exercício 3, para a gente fechar essa aula. A eletropositividade e eletronegatividade são propriedades, vamos ver aqui, aperiódicas ou periódicas. Como eu tenho na tabela repetição, né, conforme aumenta o número atômico, elas aumentam e diminuem, e elas são propriedades periódicas. Sendo a eletronegatividade definida como a força de, vamos ver aqui as opções, atração ou repulsão. Eletronegatividade, ou seja, que tendência de se tornar mais negativo. Como os elétrons são negativos, para se tornar mais negativo, eu tenho que atraí-los para mim. Então, eu tenho aqui, aumenta a força de atração. Assim, quanto maior ou menor, vamos ver o que ele fala aqui, o raio atômico de um elemento, eu quero comparar isso com a eletronegatividade. Bom, aqui a gente já elimina aqui alternativas A, B, sobrando aqui C. C também a gente já pode eliminar, sobrou D e E. Vamos ver. Quanto menor o raio atômico, maior a eletronegatividade. Lembra que o flúor, quando eu comparo o flúor com outros elementos, o flúor é o mais eletronegativo, ok? Então, quanto menor o raio atômico, maior eletronegatividade. Lembra que a gente exclui gás nobre aqui na hora de analisar a eletronegatividade, ok? Já que eles são uma exceção. Então, a alternativa correta aqui, a alternativa D. Fechamos aqui esse módulo. Qualquer dúvida, estou à disposição. Vamos fazer mais exercícios. Até a próxima. Tchau, tchau.